Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas eu sou o Rafael e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Então, tá rolando muita polêmica, muitos escândalos no meio cristão, no meio gospel, digamos assim. E infelizmente são coisas que você olha e você diz, não é possível, eu não acredito que isso está acontecendo. E o problema é que envolve todos os setores, né? Pastores, cantores, membros e por aí vai. Então, assim, nesses setores, nessas áreas, né, muitas pessoas têm se corrompido, não sei se por fama, se por dinheiro, ou se o caráter delas sempre foi esse e só agora isso tudo vem sendo revelado, só agora elas têm sido expostas, né? Essas pessoas que têm gerado esses escândalos. Mas eu acho que desde quando esse ano começou já tem muitos escândalos acontecendo no meio cristão, infelizmente. E isso é o tipo de coisa que não tem como nós, como cristãos, nós negarmos, né? Nós olharmos para esses fatos e tentarmos abafar. Na verdade, aquilo que está errado, aquilo que fere os nossos princípios cristãos, seja praticado por alguém do lado de fora ou por alguém do nosso meio, nós não devemos abafar, nós não devemos esconder e fingir que não é com a gente. Eu não estou falando no sentido de expor a pessoa ao ridículo, de fazer fofoca gospel ou de simplesmente jogar o nome da pessoa na lama por bel prazer. Eu não estou falando isso. A questão é quando nós vemos as coisas acontecendo, as pessoas lá de fora veem as coisas acontecendo e quem está do outro lado se posiciona, critica, repudia as práticas e as pessoas do nosso meio às vezes torcem o nariz ou simplesmente elas entram na onda do não julgueis, né? Quando na verdade nem entendem, nem sabem de fato qual foi o sentido da orientação de Jesus em relação a isso. E falam, não, nós não devemos julgar, não, a responsabilidade é de Deus, cabe a Deus julgar, cabe a Deus fazer isso e aquilo, e como se a igreja não tivesse que se posicionar, como se a igreja não tivesse que realmente ser luz, e a luz, ela traz a verdade à tona. Mas a Bíblia é bem clara quando ela diz que ai daqueles por onde vier o escândalo, né, que seria melhor colocar uma pedra no pescoço e pular em um rio do que fazer um desses pequeninos tropeçarem. Então essas coisas já aconteciam desde a época de Jesus, ele já advertia sobre isso, ele já pregava contra isso. E ele disse que são coisas inevitáveis, que os escândalos são inevitáveis, então não tem que fazer. Até Jesus voltar, nós temos que aprender a lidar com essas situações, nós temos que aprender a conviver com os escândalos, seja no nosso meio ou seja fora. Mas o nosso posicionamento, a nossa atitude diante dessa situação é que vai fazer a diferença. Em todas as congregações isso acontece, desde as pequenas até as mais conhecidas, digamos assim. Em todos os lugares, no ambiente de trabalho isso acontece, nas escolas, faculdades, universidades, em todos os lugares onde houverem pessoas ali, vão haver defeitos, vão haver escândalos, vão haver pecados. Então, assim, não tem como nós fugirmos disso. Nós teríamos que ser tirados desse mundo para nós não convivermos com essas coisas. Só que não é isso que deve ser o termômetro da nossa fé. E muito menos, nós não devemos deixar com que essas coisas abalem a nossa fé a ponto de fazer com que nós abandonemos a Cristo, deixemos de seguir o caminho, os ensinamentos dele e principalmente que nós deixemos de congregar, que é uma das coisas mais importantes, que é o que faz a nossa fé ser edificada, que é o que faz a nossa fé ser fortalecida. Quando nós estamos com os nossos irmãos ali na congregação e nós ouvimos testemunhos, nós estamos em comunhão, nós adoramos a Deus junto com outras pessoas, isso sim fortalece a nossa fé também. E aí eu quero perguntar para você, qual tipo de fé você tem hoje? Se você olhar para dentro hoje, diante de todas essas coisas que vêm acontecendo no mundo, dentro das igrejas, fora, enfim, até mesmo de repente na sua volta ou na igreja que você convive. Quando você vê essas coisas, você pensa em pular fora do barco, deixar de congregar, se afastar das pessoas que congregam na sua igreja, até mesmo de repente pensa em deixar de congregar ou até já deixou de congregar, pensa assim, eu vou buscar Deus em casa mesmo, eu consigo assistir pela internet, eu não preciso de estar ali naquele meio, porque tem pessoas que não praticam aquilo que pregam, que não vivem aquilo que Cristo ensinou, que não vivem aquilo que ensinam para outras pessoas, eu vou deixar de estar nesse meio e eu vou, por mim mesmo, tentar buscar a Deus sozinho. O papo reto aqui é esse, eu quero que você responda para você mesmo o que você sente, qual é o seu pensamento em relação a tudo isso. Porque olha só o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3. Os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem,
pois não praticam o que pregam. Então aqui nós vemos Jesus afirmando e exortando que eles deveriam ouvir o que os mestres da lei ensinavam, o que eles pregavam, mas não deveriam praticar as coisas que eles praticavam, porque eles não viviam aquilo que eles pregavam. E hoje não é diferente. Hoje nós vemos muitas pessoas pregando aquilo que não vivem. Então desde aquela época os maus exemplos já existiam, mas se hoje existem pessoas que ainda não valorizam o sacrifício de Cristo, não valorizam a verdade da palavra de Deus, aí são elas com Deus. Elas vão acertar as contas com Deus, porque todos nós um dia vamos colher o fruto, seja bom ou seja ruim, daquilo que nós plantamos, daquilo que nós fazemos, seja escândalos, sejam coisas boas, sejam bons exemplos, seja maldade, enfim, nós vamos colher o fruto, nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizermos aqui, porque Cristo, ele vai voltar, em breve ele vai voltar, isso é um fato, e é muito em breve, está muito perto, e de qual lado você vai estar, porque independente do motivo que faça você se afastar da fé, que faça você se afastar de Cristo e da igreja, você não vai herdar o reino dos céus, você tem que se preocupar com a sua salvação, porque eles, como eu disse, eles já vão prestar conta a Deus, o que é deles, Deus vai dar no devido tempo, mas e você? Você tem que pensar na sua salvação, você tem que cuidar da sua fé, você tem que zelar pela sua salvação. Na verdade, você deve valorizar o sacrifício que Cristo fez por mim e por você e valorizarmos tudo que ele tem feito ainda, que ele continua fazendo, a misericórdia dele, o amor dele por nós são infinitos e eles continuam atuando hoje. Ele continua derramando o amor e a presença dele, a misericórdia e a graça dele sobre nós até os dias de hoje. Se escândalos ou coisas do tipo tenham abalado a sua fé, busque se fortalecer em Cristo, busque ajuda, peça orações, enfim, faça alguma coisa. Não deixe que isso tire você da presença de Deus. Pense naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é justo, no que traz bom exemplo, como o próprio apóstolo Paulo ensinou, porque são com essas coisas que devemos encher o nosso coração e a nossa mente. Existem os maus exemplos? Existem, infelizmente existem, né? São muitos, mas existem também os bons exemplos e eles são a maioria, mas nós como seres humanos, nós muitas das vezes temos mais facilidade em olhar para o lado negativo, em olhar para o mau exemplo e de repente até seguir os passos das pessoas que fazem as coisas erradas ou até mesmo deixar com que essas coisas nos afetem diretamente ou indiretamente, e nós temos essa facilidade, quando na verdade deveríamos olhar para os bons exemplos, olharmos para as pessoas que expressam a essência de Cristo, que expressam o caráter de Deus, e nós devíamos olhar e falar, não, eu quero ser igual, eu quero me inspirar naquela pessoa, eu me inspiro naquela pessoa, eu quero ter ela como exemplo de vida, como exemplo de prática de vida, aquilo que eu devo fazer na minha vida, porque ela é uma bênção. Eu quero seguir os passos e o exemplo de pessoas assim, porque realmente eu vejo que isso edifica a minha vida. A Eunice Milhones, ela diz algo que é um fato, que é uma verdade. Ela disse o seguinte: a semente transcende o semeador e a mensagem transcende o mensageiro. A vida não está no semeador, mas está na semente, ou seja, não é o caráter do semeador que determina o germinar da semente, mas sim a vida que nela está e a qualidade do terreiro que ela é semeada. Cara, essa reflexão dela foi muito forte, é muito forte, porque é um fato, é uma verdade. Deus, ele não tem compromisso com as pessoas que estão na prática do pecado. Ele não tem compromisso com as pessoas que ensinam uma coisa e fazem outra, mas ele tem compromisso com a palavra dele. É por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas que estão de repente no pecado ou que estão cometendo algo que nós sabemos que é abominável a Deus, mas Deus continua usando elas. Não simplesmente porque elas são pessoas escolhidas por Deus ou que são bonitinhas, que Deus se agrada delas. Não é isso. É porque Deus, pela sua graça e misericórdia, ele cumpre, ele faz, ele zela pela sua palavra. Ele tem compromisso com a palavra que é liberada através dessas pessoas. E nós é que somos abençoados quando nós deixamos que essa semente que cai em nosso coração, ela germine, que nosso coração se torne uma terra realmente boa, uma terra com qualidade, como nós acabamos de ver nessa reflexão aqui. E não dê tanta atenção para os maus exemplos, para os escândalos, não dê tanta atenção para isso. Dê atenção para o propósito que Cristo quer cumprir através de você. Foque naquilo que Cristo tem de melhor para você através da palavra dele, porque a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Então tudo vai ser revelado no seu devido tempo. E agora, para terminar, eu quero te fazer um questionamento. Imagine só se Jesus ele desistisse quando ele estava prestes a se sacrificar, quando ele lembrasse que Judas tinha traído ele, que Pedro o havia negado, que muitas pessoas que ele pregou o evangelho, que ele se revelou a elas, simplesmente o rejeitaram, não quiseram seguir o exemplo dele, ridicularizavam, né, zombavam dele. Então imagine se Cristo ele simplesmente abandonasse tudo e desistisse. Agora imagine só ele olhando para você e descobrindo que os escândalos, que os maus exemplos têm feito mais diferença na sua vida do que o sacrifício que ele fez por você lá atrás, do que a palavra dele que traz vida eterna, que nos instrui,
conduz e que dá o bom exemplo que ele nos deixou, ele olhando e vendo que essas coisas têm feito mais diferença do que a palavra que gera vida, a palavra que nos conduz até a vida eterna, a palavra que nos dá o bom exemplo que Cristo deixou para nós seguirmos, e nós simplesmente não deixamos com que ela faça diferença na nossa vida, mas damos lugar para essas coisas. Imagina a tristeza no coração de Cristo vendo você abandonando a fé por causa dessas coisas e não se firmando nele através do que ele fez e faz por você até nos dias de hoje. Isso é algo para você refletir. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que ele tenha sido edificante na sua vida. Se esse vídeo foi edificante para você, eu peço para que você deixe aqui o seu like, para que você inscreva no canal caso você não seja um inscrito e para você compartilhar também com alguma pessoa, com um amigo, com um familiar, com qualquer pessoa nas suas redes sociais, para que através desse conteúdo outras pessoas tenham a vida sendo edificada e sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Compartilhe também esse conteúdo com outras pessoas para que elas também sejam edificadas, porque assim você vai estar me ajudando a alcançar mais pessoas, vai estar me ajudando nesse novo projeto aqui no YouTube e assim a palavra de Deus vai sendo propagada. Então eu conto com a sua ajuda, hein? E deixe também um comentário falando o que você acha sobre tudo isso. Você concorda? Você discorda dessas reflexões? O que você pensa sobre o assunto de hoje? Comenta aqui. Então eu te espero no próximo vídeo, hein? E valeu, falou!